Vambora. Deixa eu botar minha cara aqui. Eu tinha seleção, acho que ele não vai ser chamado não, cara. Eu vi um tweet hoje, uma matéria, acho que não sei se é do Globo Esporte, ou setorista do Globo Esporte, falando que vai dar prioridade para jogadores fora do Brasil por conta da logística, né? Então acho que a grande maior parte dos convocados vai ser de fora do Brasil. Não tenho certeza não, vamos ver agora. Ederson de volta. Hugo Souza. Caio Henrique. Carlos Augusto. Douglas Santos. Vamos com 3, hein? Laterais esquerdos. Éder Militão. Fabrício Bruno mantido. Gabriel Magalhães. Beraldo de volta. Wesley. Paulo Henrique fora, galera. É bom que vai focar no Vascão. André de volta. Bruno Guimarães. Andrei Santos fora também. João Gomes. Joelinton. Paquetá. Andrei machucado. Estevão. Sem Coutinho. Matheus Pereira também fora. Igor Jesus de volta, hein? Luiz Henrique voltou. Matheus Cunha. Richarlison sempre convocado, não tem jeito. Rodrigo de volta. Vinícius Júnior também. Acabou. Quem ficou de fora? Léo Ortiz de fora ainda, né? Alguém que foi na outra ficou de fora nessa? João Pedro. João Pedro ficou de fora? Caio Jorge também. Rafinha tá machucado. Ô! Já tinha falado que iam focar em jogadores da Europa porque é amistoso? Ah, não. Sim. Do Brasileirão só foi o Fabrício Bruno, né? Não é isso? E Hugo Souza. Do Brasileirão só Fabrício Bruno e Hugo Souza. Valeu. E tá falando o Ancelotti, hein? Ele acabou de falar que priorizaram de fato os jogadores europeus, tá? Pô, o João Pedro fora eu achei esquisito, mané. E vocês? Ah, foi o Bento, o goleiro que a gente não escutou, pô. O Bento foi convocado, eu tinha escutado só do Ederson. O Bento foi, pô. Acabei de ver aqui a lista completa, o Bento foi. Foi o primeiro nome, né? Eu só escutei o Ederson. Tanto que eu estranhei, eu falei, só 2 goleiros? Ó, moleque, ó, pra vocês terem noção, que atuam no Brasil, de fato, só Hugo Souza e Fabrício Bruno. De resto, todo mundo é Europa. Todos. O Marquinhos também tá machucado? Sim. É que eu senti falta na convocação, eu fiquei pensando. Não irá jogar hoje. Deixa eu pegar de fora disso. Pô, mano, não ironicamente. É óbvio, né? Pensando como torcedor, pelos caras que a gente gosta, eu queria que o jogador do Vasco fosse convocado, tá ligado? Apesar de achar difícil a convocação. Mas pensando exclusivamente, sendo egoísta em relação ao Brasil e querendo saber só de Vasco, é ótimo que não tenha sido convocado, pô. É ótimo. Puta que pariu. Vai ganhar um tempinho pra descansar, pra trabalhar, tá ligado? Porra, é maravilhoso, mano. É ótimo. Vai ter data FIFA, vai descansar uns 3 diazinhos de folga, botar a perninha pro alto, entendeu? Vai ficar numa paz sinistra, não vai viajar pra longe, vai focar aqui. É ótimo, pô. O PH já é meio burro aqui. Imagina com o fuso invertido e sono desregulado no Japão. É verdade. Eu acho que poderia causar um descompasso aí no PH. Tô vendo aqui os desdobramentos da convocação. Cara, eu vou te falar, eu gostei do retorno do Igor Jesus. Especificamente disso. Gostei. O Carlo Ancelotti acabou de falar que os jogos da seleção brasileira não são pra fazer teste, são pra jogar bem e ponto. Igor Jesus fraco toda a vida? Eu não acho não, acho ele muito bom. Com muito potencial, é muito jovem ainda. Repito, Igor Jesus, ele tem apenas 24 anos, cara. Ele tem uma margem pra evolução muito grande ainda. Tá distante de estar no auge pra um centroavante. Centroavante não atinge o auge com 24 anos. O que você achou das mudanças no calendário da CBF? Cara, então, mano, eu vi... Eu acho que o estadual vai perder ainda mais como é que eu posso dizer? A representatividade, né? Assim, a importância do estadual vai ainda mais pro saco. Vai ter um Brasileirão desde o começo do ano. Eu não entendi muito bem esse lance de Copa Sudeste, essas porras aí. Eu não vi especificamente sobre isso. Eu vi alguns comentários no Twitter, não sei se é fake, mas não sei que porra é essa. Copa Sul, Copa Nordeste. Que é isso, cara? Isso eu não vi, não. Pra quem não participa de competição Conmebol... então vai ser foda, né? O Carlo Ancelotti não gosta de um sistema de jogo que privilegia um camisa 10. Pra mim tá claro isso. Ele prefere 3 meio-campistas completos, digamos assim. Esquivou da pergunta o Ancelotti, hein? Esquivou. Deu uma esquivada. Mas eu acho que tá claro que ele não pensa numa seleção brasileira competitiva com um camisa 10, um meia de criação, um meia de armação. E acho que nos últimos times dele, ele não montou pra isso também, né? O mais próximo que ele fez foi um Bellingham como falso camisa 10 no Real Madrid. Qual a ideia dele, então, mesmo não entendi? Cara, ele planeja provavelmente uma seleção brasileira com 3 meio-campistas que conseguem fazer uma função defensiva e ofensiva. Assim como tinha no Real Madrid, tipo assim, 3 meio-campistas com uma característica meio Valverde, entendeu? O próprio Bellingham, mais equilíbrio, meio Camavinga, entendeu? O cara que consegue correr pra trás e correr pra frente, ajudar no momento ofensivo e defensivo. Tanto que Paquetá pode fazer isso um pouco. Tanto que no Real Madrid, quando ele não tinha o Mbappé, não sei se vocês lembram, ele adiantava o Vinícius Júnior
e colocava o Bellingham como uma espécie de camisa 10, mas que não era um camisa 10, era um falso camisa 10. Era um jogador que pisava na área, mas também corria pra trás pra caralho, tá ligado? Foi o mais próximo de um camisa 10 que ele usou no Real Madrid. Mais próximo. O Luka Modric, por exemplo, nunca foi camisa 10. Sempre foi 8. No Real Madrid. Entendeu? Então, eu acho que ele não imagina e não pensa na seleção com camisa 10. Falou que o João Pedro teve um pequeno problema físico, não tá 100%, hein? Em mais botão de lesão, acho que ele convocaram pensando nesse esquema do Ancelotti. Cara, acho que ele pode ser convocado pelo peso que ele tem. Não sei se o Ancelotti vai moldar um esquema da seleção brasileira pra ter o Neymar. Talvez ele coloque o Neymar como um falso 9 pra privilegiar o próprio esquema. E não ter que mudar, alterar tanto a forma dele jogar. Mas eu acho que cada vez fica mais difícil, né? Se você parar pra enxergar como estão sendo feitas as convocações e como está sendo pensada a seleção brasileira, eu acho que cada dia que passa fica mais difícil do Neymar estar lá como titular na seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas nunca se sabe. Últimas 2 perguntas para Carlo Ancelotti, hein? O que vocês acharam da convocação, rapaziada? Nota de 0 a 10 pra vocês. Neymar não vai, Coutinho vai pra Copa, nota aí. Eu acho difícil o caminho do Coutinho e do Neymar, cara. Tipo assim, honestamente, olhando para a resposta do Ancelotti aqui, para o que ele tem convocado até o momento, eu acho que tanto pra Coutinho, quanto pra Neymar, quanto pra Matheus Pereira, eu acho muito difícil o caminho, mano. Muito difícil, de verdade. Porque eu acho que o sistema de jogo da seleção não vai privilegiar atletas como esses, entendeu? Dito isso, é Andrés Pereira neles? Cara, então, mas você acha o Andrés Pereira um 10 clássico? Honestamente? Eu não acho. Eu acho que ele é um 8 com qualidade pra chegar ao ataque e que também consegue compor um sistema defensivo, mas ele é mais 8. Eu acho que o jogador que, assim, honestamente, olhando pro que o Ancelotti tá querendo fazer até agora, eu acho que o jogador que ele vai levar pra poder exercer essa função de camisa 10 vai ser o Rodrigo. O Rodrigo nem prefere ser camisa 10, ele prefere ser ponta esquerda. Mas eu acho que pela experiência dele com o Rodrigo no Real Madrid, ele vai ter o Rodrigo como um cara que pode funcionar como camisa 10. E valeu, tá ligado? E valeu. Paquetá também pra mim não é 10, é 8. Velho, eu acho que ele não vai com camisa 10 pra Copa não, hein? Se levar um 10 pra Copa vai ser o Neymar e valeu. Vai ser o Neymar? Não, eu acho que existe esse mundo, mano. Tendo em vista aquela discussão de quem é melhor, Vitor Roque ou Endrick, qual você acha que tá mais próximo de ser convocado? Pô, velho, eu acho que os dois estão bem distantes de ser convocado, pra ser honesto. Mas bem distantes mesmo. Ambos. E hoje o Vitor Roque tá mais próximo que o Endrick. No Vasco hoje, Vitor Roque ou Endrick? Pô, no Vasco hoje? Eu acho que porra, difícil, hein, mano? Mas acho que o Roqueiro ele encaixa bem, né? Compete muito. Acostumado já aqui de novo, né? O Donan falou aqui agora na Casa TV, eu concordo com ele, mano. Diante desta convocação aqui, que saiu hoje, possivelmente o 10 da seleção brasileira vai ser o Matheus Cunha. Não vestir a camisa 10, mas fazer a função de 10. Fazer a função de 10. 10 vai ser o Rafinha? Pô, então, mano. Mas eu não acho que o Rafinha é 10 articulador também. Mas assim, meu palpite só, né? Minha opinião, né? Ele não é articulador. Ele é incisivo, mas não é articulador. Mas o Rafinha pode... Assim, o Rafinha vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ponto. Chegamos a esse consenso, né? Ele vai ser titular do Brasil na Copa do Mundo, o Rafinha. Vai ser, ponto. Vai ser. Agora tem que entender qual vai ser a função que ele vai exercer. Se vai ser um pouco mais aberto, se vai ser por dentro, se vai ser um segundo atacante. No Barça joga do mesmo lado do Vini Júnior. O Rafinha joga como se fosse um segundo atacante pelo lado esquerdo, tá ligado? Mas ele flutua muito. É que o Rafinha... Não sei se eu vou conseguir explicar em palavras aqui, né? Mas assim, imagina que o Rafinha é um jogador que ele é mais vertical que um articulador. O articulador, ele costuma construir, clareando jogada, né? Pros lados ou pra frente. Mas ele, atrás da bola. O Rafinha é um jogador que se projeta na frente da bola muitas vezes, tá ligado? Pra infiltrar, pra receber, pra finalizar. Pra ser um jogador de último toque ou de finalização, né? Digamos assim. Ele não é um cara que vai articular a jogada. Ele vai definir a jogada, entendeu? Mesmo que venha de trás, ele define, não articula. É um pouco diferente, entendeu? Ele não constrói todas as jogadas. Ele não passa no pé dele pro time clarear, ele vinha achando passe, vinha achando espaço, não. Ele vai definir. Mesmo sendo um cara que vem de trás, ele define, entendeu? Por isso que eu não acho que o Rafinha é articulador. Ele é um definidor que vem por trás. Pra ele convocar o Ederson não dá na frente do Hugo ainda? Amigão, o Ederson ficou na frente do Hugo por ordem alfabética, cara. Não sei se você sabe, a seleção brasileira é convocada por ordem alfabética pelas posições. O E vem antes do H. É só por isso que ele veio antes. Debate bom na Casa TV aqui. Qual é o debate? Sobre o que planeja o Ancelotti para a Copa do Mundo, tendo em vista as convocações dele. Tipo assim, a utilização ou não de um camisa 10, como é que ele vai pensar esse meio campo, como é que ele vai usar as peças mais chamativas da seleção brasileira, porque até agora, assim, honestamente, por mais que todo mundo aqui, eu acho que confie no trabalho do Ancelotti, pela história que ele tem no futebol, hoje a seleção brasileira não tem um desenho ainda.
A gente tá aí a 4 convocações da Copa do Mundo. A gente não tem um desenho, a gente não tem uma ideia de jogo. A gente não tem. A gente não sabe pra onde a gente vai, tá ligado? A gente não tem nada. A gente tem alguns pilares do time que vão estar como titulares, mas a gente não tem uma ideia de jogo pra eles. A gente não tem, tipo assim, o Brasil joga assim. A gente não sabe, tá ligado? A gente não sabe. Eu não curto tanto essa parada de testar uma convocação nova direto, pra estar certo. Eu também não curto. Eu prefiro que o time já esteja, assim, já tenha um desenho de seleção há mais tempo. Mas é difícil que o Ancelotti chegou agora e tem que testar os caras, né? Mas, por exemplo, a Argentina tá pronta há 4 anos. A atual campeã mundial não mudou. É a mesma seleção há 4 anos. Ponto. Uma peça ou outra entra ali pra substituir um jogador exercendo a mesma função, tá ligado? Mas a Argentina tá pronta há 4 anos. Pronta. O esboço do time, como joga, tá ligado? Tudo tá pronto. Pô, concordo aqui com o Luiz e com o Donan também. Não sei se vocês estão assistindo também, eu tô assistindo aqui de botão, eu tava escutando, perdão. Mas, tipo assim, essa seleção desenhada naquele teórico 4-2-4, como várias vezes o Brasil já foi a campo assim. O Brasil já foi a campo várias vezes assim. Com 2 volantes de pegada, 4 jogadores pra circular do meio pra frente. Eu acho que a gente vai tomar porrada de meio campo mais forte que o nosso. Não tomar porrada no jogo, mas a gente vai ser dominado no meio campo por algumas seleções que tem um meio campo muito mais sólido, mais forte que o nosso, tá ligado? Eu acho que a gente não pode fazer isso. A Croácia dominou nosso meio campo. E olha que, se parar pra ver, a gente tava nesse 4-2-4 teórico aí. Tava. Imagina, pô, mano, não precisa ir muito longe não, cara. Você tem várias seleções das principais que estão hoje em evidência que estão jogando com 3 meio-campistas com um tripézinho, né? 3 meio-campistas que têm por característica dominar território, tá ligado? De controle, né? Espanha com Rodri, Pedro, Zubimendi, Ruiz e Merino. Mano, são 5. 3 vão jogar, provavelmente. Aí a Holanda tem De Jong, Gravenberch e Reinders. Aí Portugal deve ir com João Neves, Bruno Fernandes e... Vou esquecer de alguém, fodeu. Vitinha, é isso aí. Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Um tripé também, tá ligado? Aí a França deve fazer com... Se mantiver o Tchouaméni, vai fazer com... O Rabiot joga, né? O Rabiot sempre joga. E não sei se vai de Camavinga. Ou se a França vai pro caralho e vai com 4 jogadores de linha ofensiva. Pode ser que vá também. McAllister, depois Enzo na Argentina, pois é. Cherki o Rabiot se voltar. Eu acho que o Rabiot ele vai ser lá da França. Ele sempre é, pô. Pode ser o Zaire Emery também, pô. Griezmann mais atrás. Acho que o Griezmann não tá mais na seleção francesa, não. O que pode acontecer é colocar, como você falou, tipo... Cherki... E aí, Olise, Dembélé e Mbappé. Pode ser. Mas não sei se vai ser o Cherki, não. Inglaterra com Rice e Bellingham. A Inglaterra é muito forte também. É um esculacho a Inglaterra, viu? É um esculacho. Rabiot, que é um jogadoraço, diga-se de passagem, também acho. Jogadoraço. Mano, vou te falar, tem... É foda, a gente vai debater bastante aí, mas... Tu acha que tem tudo isso de seleção com o meio campo melhor que o do Brasil? Se sim, fudeu? Acho. Eu acho que o meio campo, inclusive, é... o local mais vulnerável da seleção brasileira. Não sei se você... Porque eu acho que o Brasil tem uma linha defensiva sólida, tipo assim, tem zagueiros muito bons, um goleiro muito bom, laterais que o Brasil precisa se encontrar ainda um pouquinho melhor, mas assim, eu entendo que o Brasil tem uma zaga muito forte, um ataque muito forte. O meio-campo é o local que a gente costuma perder jogo ali, perder controle, perder, entendeu? Domínio. Porque a gente tem um Casemiro que eu confio nele, sigo confiando nele, mas é um Casemiro que não tá mais indo pra cima e decolando na carreira, né? Ele tá num declínio. Mas é o Casemiro, ainda confio nele, ainda acho que ele é o melhor por muito que a gente tem pra posição. Mas tem um Casemiro. E tem jogadores que não desempenharam pra cacete na seleção brasileira ainda. Mas que hoje, por exemplo, o Bruno Guimarães é dono da posição. É ele com o Casemiro. E o terceiro elemento a gente vai ver qual é. A gente não sabe se vai ser Paquetá, se vai ser Andrei. Ninguém sabe. Se vai ser um outro jogador como 10, ou se vai ser um outro como 8. Cara, se bobear, o meio-campo do Brasil é o pior entre as seleções que cogitam o título da Copa do Mundo, em oferta de talento. Se você colocar aí na conta Espanha, Argentina, Portugal, França, Inglaterra e Brasil, o Brasil tem o pior meio-campo das 6. Isso porque a Holanda eu não coloquei como favorita à Copa do Mundo, mas também tem meio-campo melhor que o nosso. A Alemanha eu não compro não, tá? A Alemanha eu acho que não tá nesse nível de geração. A Alemanha, pra mim, por mais que tenha alguns jogadores interessantes, eu acho que é uma seleção que tá abaixo dessa aí que a gente comentou.